Louvado seja Deus. Eu quero reforçar aqui a importância de termos as nossas igrejas a acessibilidade. Já parabenizo essa igreja por se preocupar com isso também. Aí eu faço a minha autodescrição. E da última vez, de primeira, que eu preguei lá em Mato da Praia, pastor Josimar, para poder fazer a minha autodescrição, eu comecei dizendo que eu era magro, estava de óculos, assim como estou hoje, com uma camisa azul, uma calça preta. E naquela ocasião, para poder ficar mais entendido para todos, e aí os irmãos que não conseguiam enxergar podiam fazer uma associação melhor, eu disse que eu era mais bonito do que todos os pastores que estavam ali. Alguns riram, meio assim, sarcasticamente. Mas como é uma autodescrição, né? Então eu vou falar que sou mais bonito também hoje do que o pastor Josimar. Vocês concordam? Não. Aí, meus queridos, é uma alegria estar com os irmãos aqui nessa manhã. Nós estamos dando início aqui com vocês um projeto importante, que é um projeto de ajudar a comunidade, os irmãos, com a saúde mental, especialmente com o nosso curso de psicanálise ali no CETEPS, onde nós formamos os nossos alunos e aproveitando que eles precisam fazer o estágio, onde eles são ali acompanhados, tem toda uma equipe que fica com eles ali na dinâmica de ajudá-los ao final do curso. Então nós trazemos para as igrejas a oportunidade deles poderem estagiar e poder ajudar aos irmãos na questão da saúde mental. Então já agradeço, pastor Josimar, a oportunidade também de estarmos aqui para poder trazer esse projeto tão importante também para a comunidade. Quando nós pensamos sobre saúde mental, nós precisamos entender também que saúde mental não é algo que tem se falado muito nos últimos 10 anos, e especialmente logo após a pandemia, onde durante a pandemia houve um grande aumento de pessoas com transtornos de ordem psicológica, ansiedade, depressão, crise do pânico e tantas outras coisas relacionadas à questão da saúde mental ou à falta dela. Então, quando nós pensamos sobre saúde mental, não é necessariamente a ausência de problemas, não é necessariamente a dinâmica de estarmos tranquilos e calmos. Na verdade, quando pensamos em saúde mental, termos a capacidade cognitiva, emocional, de lidarmos com os problemas do dia a dia. E quando nós desenvolvemos a nossa saúde mental de uma forma equilibrada, nós vamos ser agentes também de promover a saúde mental, seja na nossa igreja, seja em casa, ou seja também na comunidade onde nós estamos inseridos. Agora, tem uma questão interessante também que nós precisamos entender, e é a conexão entre saúde mental e espiritualidade. Porque muitas vezes nós percebemos, e esse mito tem sido quebrado, de que saúde mental e espiritualidade são coisas opostas, ou que são coisas substitutivas. E não, saúde mental e espiritualidade andam juntinhos. Para que a gente possa ter a nossa espiritualidade alinhada, organizada, nós também precisamos ter a nossa saúde mental equilibrada e organizada. Então isso quer dizer que quando nós pensamos em saúde mental e espiritualidade, as duas coisas precisam estar juntinhas. Tanto que você pode talvez perceber que muitas vezes a pessoa está bem espiritualmente, tem levado a sua vida de dedicação ali na sua devocional, mas sente que algo está ruim, sente aquele vazio, e ela começa a se perguntar: por que eu estou sentindo esse vazio? Por que eu estou com essa dor que eu não sei dar nome para ela? E aí quando essa pessoa vai num médico, no psiquiatra especialmente, ou no psicólogo, ou no psicanalista, percebe que tem alguma coisa de ordem emocional que não está muito bem. E aí quando ela trata essa questão emocional, ela percebe que não era nada espiritual, era simplesmente espiritual. E aí ela tratando isso, ela se torna uma pessoa muito mais organizada, muito mais tranquila do ponto de vista da sua espiritualidade e o desenvolvimento dela. Muitas pessoas, inclusive, colocam um peso muito grande na questão espiritual
e aí esquece que a saúde mental envolve questões psicológicas e questões bioquímicas. Por exemplo, a depressão é uma doença. Sendo uma doença, isso quer dizer, e aí o nome mais técnico da depressão, a gente pode dizer assim, depressão do sistema nervoso central. O que isso quer dizer? Que há uma desregulagem bioquímica do cérebro que faz com que algumas substâncias muito importantes para o funcionamento do cérebro passem a ficar desreguladas. Dopamina, serotonina. Quando a pessoa está com baixa de dopamina, ela fica com aquela sensação de estar puxando corrente, sem prazer na vida. Aí a pessoa começa a não querer ir para a igreja, por exemplo, né? Não quer ir para a igreja, mas ela acha que talvez aquilo é espiritual, e na verdade é uma deficiência de dopamina por alguma desregulagem do seu sistema nervoso central ali, do seu sistema límbico. E aí ela precisa de quê? De medicação para aumentar a taxa de dopamina e ela ficar bem. Algumas pessoas com a baixa serotonina, por exemplo, então a pessoa fica irritadiça, fica nervosa, muito reagente com os outros, e aí e às vezes ela acha que o problema é o outro, né? Porque a nossa tendência é colocar isso no outro, o outro me irrita. Mas quando ela vai lá no médico, vai lá no psicanalista, no psicólogo, e aí faz os devidos exames e a avaliação clínica, ela percebe que na verdade estava com baixa serotonina. Faz uma suplementação ou uma medicação, um ciclo medicamentoso, e ela passa a estar bem. Ou seja, nós precisamos entender que quando falamos sobre saúde mental e espiritualidade, são coisas que andam juntinhas. Recentemente, atendi um paciente no consultório, meu consultório fica em Laranjeiras, e o paciente veio e disse que ao longo da vida estava tratando uma depressão, com medicação. Estava tudo bem ali, tratando a sua depressão, com a medicação, ele ainda não tinha ido para uma terapia, mas ele decidiu ir, devido a muita insistência de um colega, ir numa determinada igreja, e lá o líder religioso orou por ele, e disse para ele que ele poderia ir para casa e parar de tomar as medicações porque ele estava curado. Resultado, ele fez isso, parou de tomar as medicações e passou um bom tempo sofrendo com os efeitos colaterais de ter parado a medicação psiquiátrica antes da hora. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado e entendemos que espiritualidade e a nossa saúde mental precisa estar organizada, precisa estar em dia, e é importante nós pensarmos nisso. Tanto que quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe os textos, por exemplo, quando Mateus fala lá em Mateus 26, que diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E quando a gente pensa na nossa carne é fraca, é que nós somos limitados, seja do ponto de vista físico, ou seja do ponto de vista emocional. Algumas coisas nos abalam, a morte de alguém, e às vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande de passar por um luto, e elaborar esse luto, ou algo nesse sentido. Então mostra que, de fato, nós precisamos de ter o nosso coração e a nossa alma voltado ao Senhor também, como diz lá em Lucas, que nós temos que amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nossa força e o nosso entendimento. Ou seja, as nossas funções cognitivas, emocionais e espirituais andam juntinhas, e é por isso que é importante a gente quebrar alguns preconceitos. O primeiro preconceito é que psicanalista, psicólogo e psiquiatra é médico de doido. Não, essa galerinha é médico para você não ficar doido, não é para doido, ou para lidar com gente que está do seu lado e é meio doido. Então, mas nós temos que quebrar alguns mitos. Agora, outro mito também: eu não vou tomar medicação porque medicação vicia, medicação me deixa dependente. Isso também é um mito, meus irmãos. Hoje nós temos medicações onde o psiquiatra vai te medicar, e essa medicação você vai passar um ciclo com ela. Normalmente o ciclo medicamentoso do psiquiatra entre 6 meses a 1 ano, e depois ele vai fazendo o desmame dessa medicação, porque você já está tratado fisiologicamente, e aí você para de tomar medicação. Mas você não pode parar por conta própria antes de procurar o médico. Então nós precisamos quebrar este mito também. Outro mito que nós precisamos quebrar é que sofrimento emocional é falta de fé. E a gente vê muito isso.
Então a pessoa vai lá, não, isso é falta de fé, você precisa orar mais, você precisa ir mais para a igreja, você precisa ler mais a Bíblia, e aí a pessoa já está fazendo tudo isso, e mesmo assim está sofrendo com as questões que são intrínsecas a ela, que estão dentro dela. Então, a doença mental, ela não é falta de fé, doença é doença, e nós precisamos levar em consideração e separar que, claro que Deus é capaz de nos curar, cremos nisso, que Deus é capaz de nos curar, mas Deus também deu a expertise para profissionais altamente qualificados de nos ajudar a lidar com algumas situações. E aí a gente pode pensar aí no exemplo de Lázaro, quando estava morto lá. Então Jesus chegou lá e não foi ele que tirou a pedra, né? Bom, tira essa pedra daí. E aí mandou tirar a pedra e agora Lázaro sai. Ou seja, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que o médico, o psicólogo, o psicanalista pode fazer, então faz. Mas tem coisas que de fato é Deus. E as duas coisas precisam se conectar, como já falamos, para que nós podemos ter uma plenitude de vida ainda maior. Aí eu pergunto, será que você está cuidando da sua saúde mental exatamente como você está cuidando da sua saúde espiritual? E o contrário também? Será que você está cuidando da sua saúde espiritual da mesma forma que você está cuidando da sua saúde mental? Desafio para nós, diante de tantos problemas que a gente vê na sociedade, tantas pressões que nós passamos no dia a dia, que a tendência do adoecimento é muito grande, tanto que já tem pesquisas atuais que mostram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso e já se mostra estatísticas que já preveem que as crianças entre 4 e 5 anos se tornarão adultos excessivamente ansiosos e com depressão, principalmente por fatores como o uso excessivo de telefone, celular e tantos outros comportamentos disfuncionais que a gente vai perceber, e lá na frente a conta disso começa a chegar. Então, ou seja, não dá para poder colocar só essas questões na conta de Deus. Agora, quando a gente também pensa sobre essa questão de que esse mito precisa ser quebrado, que saúde emocional ou doença mental é uma falta de fé, nós vamos poder perceber, por exemplo, Elias. Se você vai lá no capítulo 19 de 1 Reis, você vai perceber Elias, quando ele recebeu aquela notícia de Jezabel, que ela iria matá-lo, ele entrou num processo altamente destrutivo, foi para o meio do deserto e pediu a morte. Então ali a gente percebe um estado depressivo, uma ansiedade que foi generalizada a ele e ele quis morrer. E tantos outros personagens, como Davi, que a gente percebe também que em alguns momentos a sua fala denota uma ansiedade, denota um estado depressivo. Tem um destaque também que estado depressivo não é depressão. A depressão tem 3 estágios, que aí avança de a grosso modo falando, uma mais simples, uma moderada e uma crônica. Então, e o estado depressivo é aquele momento que você não está muito bem durante o dia. Nós estamos entrando no inverno agora. Você vai perceber que no inverno a gente fica mais tristonho, fica mais desanimado. Isso tem um fator fisiológico também. O nosso cérebro tem vários neurohormônios, dentre eles a melatonina. E o que faz a melatonina? Faz a gente dormir. Então, e a melatonina ela funciona em conexão com os nossos olhos. Então, e a ideia é a seguinte: na medida que vai anoitecendo, o nosso cérebro começa a liberar a melatonina, que é o hormônio que vai fazer a gente dormir. E aí ele induz a gente ao sono e a gente dorme a noite toda. Quando o dia está muito nublado, como a gente vê aí no inverno, a tendência do nosso organismo fica meio desregulado. Aí começa a liberar mais melatonina antes da hora. E aí o que acontece? A gente fica mais sonolento. Aí dá aquela sensação de que a gente está puxando corrente. Quem tem a predisposição a uma depressão, nesse período do inverno, fica muito forte isso. Então é preciso entender essa dinâmica também. E aí a terapia e o médico vai te ajudar nisso aí também. Bom, outra coisa importante que nós precisamos falar nessa manhã, que aí entra também o projeto que nós estamos trazendo para os irmãos, é que a importância de nós acolhermos.
Tanto os irmãos, são os domésticos da fé, tem um texto lá de Tiago, dizem, se possível, faça bem a todos, especialmente ou primeiramente os domésticos da fé. Então o projeto é trazer para os irmãos aqui da igreja, primeiramente, e oportunizá-los a ter a experiência de um processo terapêutico através dos nossos alunos. Sabemos que uma consulta com um psicólogo, psicanalista, é um valor mais acentuado, uma vez que uma terapia você faz semanalmente, então não é uma coisa que você vai no médico, às vezes você precisa de um cardiologista, aí você vai lá e paga uma consulta no cardiologista, mas você vai uma vez na vida e a outra é quase morte, né? Porque começa a passar mal, então a gente corre já lá, você põe na mão e vai. Então quando você está ruim, você volta lá, mas passa anos. Mas na terapia, você precisa fazer um ciclo de consultas semanais. Então o custo disso acaba ficando muito alto para a maioria das famílias. Então, por isso que a gente oportuniza primeiro os irmãos de dentro aqui da Missão Batista, cidade de Pomar, e aí vamos estender também para a comunidade. A importância de acolhermos os irmãos e a comunidade é para que de fato a gente possa fomentar, promover a importância da saúde mental na nossa comunidade. Uma família com a saúde mental, aliás, o indivíduo com a saúde mental em dia, ele se torna um indivíduo melhor para a família. A família começa a repercutir essa saúde mental e se torna também, para a igreja, alguém muito mais saudável. Então é um desafio para nós nesse processo de acolhimento. Bom, avançando nisso aí, sobre o projeto. Qual a ideia do projeto? É que a gente possa ter aqui, vamos ter até então quatro psicanalistas que já estão se formando. Se eu não me engano, tem um ou dois que já se formaram na parte teórica e agora precisam da parte prática. Eles se disponibilizaram no tempo deles. Então, o Wagner que vai ser o gestor desse processo, o Wagner está ali. O Wagner que vai ser esse gestor, então ele vai organizar a agenda desse pessoal. Então tem uma pessoa, por exemplo, que só pode à noite, durante um dia da semana. Então ele vai poder organizar aí um dia à noite, no determinado horário. Tem uma pessoa que pode uma tarde toda, durante a semana, vai poder fazer mais atendimentos. Tem outra pessoa que só pode uma vez por semana, num único horário. Então a gente vai ajustar a essa demanda de acordo com a agenda deles. Por quê? Como é um trabalho também voluntário, então eles têm a sua atividade profissional lá e aí eles vão disponibilizar esse horário aqui. Eu estou na expectativa de conseguirmos mais pessoas, que na medida que a gente consiga mais profissionais, nós também vamos poder ajudar melhor nisso aí. Mas a princípio temos 4. Então essa contingência o Wagner vai estar ajustando, e aí os irmãos vão poder procurar o irmão Wagner, vão poder estar, aí ele vai fazer a triagem direitinho para poder fazer o atendimento. O que nós pensamos? Normalmente o processo de terapia é um processo um pouco mais longo, mas nós estava conversando com o pastor Josimar para oportunizarmos mais pessoas também, por causa da quantidade pequena de profissionais que nós temos. Nós vamos limitar uma quantidade de atendimentos, e aí a partir dessa quantidade de atendimento, se a pessoa realmente precisar de mais, a gente vai avaliar o que a gente pode fazer para que a gente possa oportunizar outras pessoas também terem a experiência de um atendimento também. Aí eu não sei como é que a igreja vai fazer com relação, se vai cobrar o valor social. Tem alguma coisa disso aí, pastor Ismael Wagner? R$19,99, isso. Vai ter um valor simbólico aí de atendimento de R$20. Mas por que vai cobrar? Meus irmãos, diferente da maioria dos tipos de serviços, a terapia tem uma questão muito simbólica com relação a valor. Quando na terapia a gente trabalha muito como que a pessoa lida com dinheiro, e dinheiro é um problema sério para a gente, sabia disso? A gente às vezes vai na terapia e vai descobrir que a pessoa tem uma dificuldade muito grande de fazer a gestão do seu próprio dinheiro, e às vezes ela ganha até muito bem, mas não sobra nada no final do mês. Aí ela se pergunta: o que eu estou fazendo? Por que meu dinheiro não sobra? É a má gestão.
Mas não só a má gestão, é a relação que a pessoa tem com o dinheiro. E às vezes a relação é ruim. E sabe quem é o culpado também, muitas vezes, da nossa má relação com o dinheiro? Nós que somos crentes, né? Nós aprendemos desde pequenininho lá na escola dominical que dinheiro é o quê? A raiz de todo mal, né? Dinheiro é sujo, né? Dinheiro é de mamon, né? Então, você pega o dinheiro e chega a queimar a mão, então tem que gastar esse trem logo, porque esse trem é do diabo, então tem que gastar esse trem. E aí, nós, desde criancinha, somos condicionados a ter uma má relação com o dinheiro, mas por culpa também da nossa cultura judaico-cristã. E aí a gente tem que aprender a lidar melhor com o dinheiro. Nós não podemos ser dependentes do dinheiro, mas nós temos que ter uma boa relação com o dinheiro também. E aí na terapia, a gente aprende também sobre isso. Aprende a lidar melhor com o dinheiro. Então, basicamente, nosso projeto vai ter essa dinâmica. Vamos ajustar a agenda com a agenda dos profissionais que vão estar ali. E o Wagner vai ser esse gestor. Eu vou estar como coordenador, sou coordenador do curso de psicanálise lá. Vou estar também como mentor do pessoal que vai estar atendendo. Qualquer intercorrência maior, eu vou estar ali à frente para poder ajudar no que for preciso. No mais, minha fala se encerra nesse aspecto. Apenas a oportunidade dos irmãos, se quiserem fazer alguma pergunta, para poder a gente encerrar.